A paz do Senhor. Você me diz que intolerância religiosa é crime. Sim, eu sei que é crime. Mas eu não posso deixar de falar a verdade. Eu não posso deixar de insistir para que as pessoas saiam do engano e sejam libertas do erro, da armadilha de Satanás na qual eu vivia. Quando eu falo sobre o que a Bíblia diz sobre o Espiritismo e as imagens de escultura, por exemplo, isso não é preconceito ou discriminação, ou falta de respeito, ou de promover o ódio. Não. A questão é de se falar a verdade. Isso é amor. Porque como eu amo as pessoas em Cristo Jesus, o amor que eu tenho por elas, pelas almas delas, o meu desejo é que elas sejam libertas desses enganos, como eu fui liberto, para que elas ganhem a salvação de Deus, o perdão de Deus e a vida eterna em Cristo Jesus. Gálatas capítulo 4, versículo 16. Sou teu inimigo por falar a verdade? Muitas pessoas veem eu como inimigo seu, simplesmente porque eu falo a verdade sobre isso ou sobre aquilo. Romanos capítulo 10, versículo 14. Como saberão da verdade se ninguém falar, se ninguém pregar? Como que as pessoas vão saber que a prática do espiritismo, que ter imagem de escultura, desagrada a Deus, vai contra a palavra de Deus? 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ai de você se você não pregar o evangelho. Ai de eu e você se nós não falarmos a verdade sobre isso ou sobre aquilo. Então entenda que quando eu uso as redes sociais, muitas pessoas foram libertas, conheceram a verdade através das redes sociais. E eu só uso as redes sociais para pregar a palavra de Deus, para falar a verdade. Então isso não é ser intolerante, tolerância religiosa. Não, como eu falei antes. É porque eu amo vocês. Você que está preso na prática do espiritismo. Você que está preso em imagem de escultura. É porque eu amo você, eu quero que você seja liberto dessas heresias, desses enganos, dessas armadilhas de Satanás. Mas o que quer dizer intolerância religiosa? É não aceitar ou concordar com algo. Por exemplo, esses dias eu fiquei sabendo de um homem que decidiu andar 800 quilômetros, que é a distância da sua cidade até a Aparecida do Norte, em São Paulo, carregando uma cruz de madeira de 35 quilos sobre as costas, indo até a Aparecida para pagar uma promessa. Olha só! Aí eu falo para essa pessoa que ele está perdendo o seu tempo, como eu perdi meu tempo já com essas besteiras. Eles acabam me chamando de que isso é intolerância religiosa. Mas não é, como eu falei, a questão é de se falar a verdade, para que essa pessoa não perca o seu tempo. Se ela fizer e pagar esta promessa, que na verdade é uma promessa feita para os demônios e não para uma pessoa que faleceu ou que está no céu intercedendo por ela, atendendo ela por algo que ela precisa ou deseja, ela vai se arrepender quando ela conhecer a verdade que liberta. João capítulo 8, versículo 32. Então, quando eu falo que espiritismo, centro espírita, candomblé, macumbaria, imagem de escultura, santos padroeiros, entre outros, isso não é ser intolerante religioso. É porque eu os amo, como eu já falei. É para que eu quero que vocês abram os seus olhos, a sua mente cauterizada que está pelo engano de Satanás. Que vocês sejam libertos, sejam salvos por Cristo Jesus, nosso Senhor. E os profetas? E João Batista perdeu a cabeça por quê? Os profetas pregavam a todo momento que o povo tinha que se arrepender, abandonar a idolatria, se voltar para o Deus vivo. E João Batista também perdeu a cabeça por quê? Por falar a verdade. Porque ele falava que o que Herodias fez, ao trocar Filipe, seu marido, por Herodes, irmão de Filipe,
era algo errado. Ela não deveria ter feito isso. E João Batista sempre falava isso para ela. E ela ficava com raiva dele. Isso parece com os dias de hoje? Hoje a gente fala a palavra de Deus, fala a verdade, e as pessoas ficam com ódio de nós. Nos chamam de fanático. Mateus capítulo 12, versículo 34, a Bíblia diz que a boca do homem fala do que está cheio o seu coração. Então eu e muitos outros somos chamados de crentes fanáticos, que só fala de Bíblia, que fala de Jesus. E Jesus, e Paulo, e Pedro, e Estevão, e Tiago, entre outros, falavam o quê quando estavam nessa terra? Não falavam nada diferente do que eu falo hoje, do que eu venho falando há 9 anos. Que a palavra de Deus é a verdade e que só Jesus Cristo salva. Atos capítulo 9, versículo 16. O quanto importa sofrer pelo meu nome. Então hoje, pessoas que proclamam a sua fé, que proclamam a palavra de Deus, Jesus Cristo, muitas das vezes elas sofrem. Muitos cristãos hoje estão perdendo as suas vidas, as suas cabeças, por falarem a verdade, por estarem ao lado da verdade, por estarem ao lado da palavra de Deus, por estarem ao lado de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 21, versículo 8 diz que os tímidos, os medrosos e os covardes não entrarão no reino dos céus. E olha como tem crente covarde, medroso, que esconde a sua fé, que não fala de Jesus, que não fala da palavra de Deus, por medo ou por vergonha do que as pessoas vão pensar dele. Mateus capítulo 10, versículo 28, Jesus disse para eu e você não temermos não temermos o homem, que pode só tirar a nossa vida e que não pode fazer nada com a nossa alma. Mas devemos sim temer a Deus, que pode tirar a nossa vida e lançar a nossa alma no inferno. Então Jesus está dizendo aqui, não tenha medo do homem, por causa da tua fé, por causa da palavra de Deus, por causa de Cristo. Não tenha medo dos muçulmanos. Não tenha medo de países que são contra o cristianismo, que estão matando pessoas. Coreia do Norte é um deles. É uma nação que tem raiva de cristão, mata cristão. A China, um país um país comunista, um país dominado por Satanás, um país anticristão, anti-Deus. Adoram o dragão, que a Bíblia diz que o dragão representa Satanás. Enquanto eu continuar vivendo, eu não vou deixar de falar da verdade, da palavra de Deus. Vou continuar falando, seja onde for, seja para quem for, e seja a hora que for, sem medo do que pode acontecer comigo. Se eu sofrer, se eu for açoitado, se eu for agredido, se eu for preso ou até morto pela causa de Cristo, vai ser uma honra para mim. Atos capítulo 5, versículo 40 e o versículo 41, ali diz que os apóstolos foram açoitados e foram presos. E quando eles foram soltos, eles se sentiram felizes, se acharam dignos por terem sofrido afrontas por causa de Jesus Cristo. Aleluia! Então eu não tenho medo e não vou negar a minha palavra, tudo que eu falei, não vou negar as minhas palavras, não vou negar a palavra de Deus, não vou negar Jesus Cristo, porque o meu desejo é que as pessoas sejam libertas dos enganos, que elas abandonem a doutrina de demônios, doutrina de espíritos enganadores, como diz 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. E então, intolerância religiosa ser crime é uma das leis inventadas por Satanás para que a verdade de Deus não seja proclamada, para que a verdade seja impedida de ser proclamada, de ser anunciada. Muitas pessoas acabam deixando de falar a verdade, na qual muitas pessoas seriam salvas e libertas, por medo de ser preso, pelo fato de intolerância religiosa ser crime. Mas não. Temos que falar a verdade a todo momento, em tempo e fora de tempo. Não devemos perder as oportunidades. Claro, sem ofender as pessoas. Amém?
Perseverança sempre. Jesus Cristo vem. Deus te abençoe.